retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente estamos tratando do livro dos Espíritos, e como dissemos a vocês, estamos seccionando as perguntas no sentido de não se tornar cansativo, e em doses homeopáticas. Vamos compreendendo efetivamente o que o mundo espiritual nos apresentou. E hoje, dando continuidade ao capítulo 7º, parte 2ª, o retorno à vida corporal, especificamente falando do esquecimento do passado. E sempre, como de costume, lançamos uma pergunta para vocês começarem a refletir. Se é uma lei o esquecimento da vida passada, por que alguns locais, algumas pessoas insistem em querer levantar esse véu? Se efetivamente é uma lei. E por ser uma lei, quando eu busco conhecer esse passado, se é que pode, será que eu não estaria transgredindo as leis do Criador? Nessa insistência insana de tentar conhecer algo que deve ser mantido no esquecimento, pelo menos enquanto estamos encarnados? Pensem, reflitam, e vamos continuar de nossas explicações, que não são nossas, e sim do mundo espiritual, ver como o mundo espiritual se posiciona em relação a esta questão. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens, e se estiverem gostando, dê um like pra gente no vídeo. Então, essa parte do esquecimento do passado inicia-se lá na questão 392 em diante, onde vamos começar a discorrer sobre esse assunto tão complexo, tão cheio de nuances, né? Tão cheio de implicações, principalmente aquelas em que nossa, digamos, curiosidade ou insistência tentamos levantar esse véu, como se possível fosse. Então os espíritos nos alertam que existem certas coisas que é melhor que sejam mesmo esquecidas. Imaginemos reconhecermos em um amigo nosso alguém que foi motivo de desgraça em vidas anteriores a essa. Então aqui já te apresenta um grande benefício que essa questão do esquecimento nos traz. Porque sim, tenta imaginar você mãe ou você pai receber dos seus braços uma criança cuja história vai se levantar e mostrar que ele foi um desafeto seu, que ele causou os percalços seu, que ele trouxe uma série de dificuldades, que ele acabou levando você a sucumbir. Será que nós teremos o mesmo carinho que temos com o bebê recém-nascido? Lembra que falamos na aula passada a respeito dessa ternura que é dada, essa capa de inocência que é dada ao espírito logo assim que ele reencarna, ou seja, quando ele está na fase da infância? Um dos motivos também é esse. É para que nós não enxerguemos nesta criança um possível desafeto em outra existência. Para que a gente não traga toda essa carga de sentimentos ruins que a gente vai acabar trazendo porque somos humanos. Estamos encarnados, os nossos vícios não se apagam, muito ao contrário, nós estamos aqui trabalhando esses vícios, né, modificando nosso comportamento, mas eles estão alojados dentro do nosso ser, sim, e as mágoas e os ressentimentos que carregamos de vidas pretéritas também vêm conosco na nossa encarnação, e com certeza ao conhecer espíritos que foram causador de nossos desequilíbrios ou dos nossos desvios, não vamos guardar boas recordações deles com absoluta certeza. Mas, como a divina providência tudo faz com bastante inteligência, é colocado esses seres justamente na razão de começar a exercitar o perdão. Então, ele dando continuidade, ele nos fala: gravíssimos inconvenientes teria por nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta: a voz da consciência e os pendores instintivos. Então, conservamos alguns resquícios dessas lembranças? Sim, mas não nos é dado descortinar, justamente para não atrapalhar as nossas escolhas, a nossa melhoria, porque se nós voltamos ao educandário, voltamos porque fomos reprovados nas provas anteriores e temos necessidade de adquirir outros conhecimentos. Por isso estamos de novo no educandário. E conhecer os equívocos pretéritos, repassar as faltas cometidas, vai nos trazer consequências no nosso progresso. É a famosa bola de ferro presa no nosso pé. Exatamente.
Deus não quer que você fique eternamente sendo culpado ou carregando as suas penas pela eternidade. Muito ao contrário, as penas que sofremos faz parte do processo desse aprendizado e, uma vez compreendida, nos liberta. É isso que é o progresso, né? É corrigir as nossas deficiências rumo à nossa melhoria. Então, uma das funções também nesse véu do esquecimento é justamente que você não fique preso a erros do passado, para que você tenha uma nova oportunidade e vamos ver como vai se sair nessa nova oportunidade. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos, de tudo isso, a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então ele está te mostrando que nós guardamos alguns resquícios dessa memória, sim. Com qual objetivo? Justamente para corrigir as nossas deficiências, corrigir os nossos equívocos, os nossos mal proceder. Não tem aquela brincadeira que eu falo sempre para vocês, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim? Não, você nasceu assim, mas com o dever de corrigir essa imperfeição, com a obrigação de corrigir essa imperfeição. Essa conversa, eu nasci assim e está tudo certo, não é verdade. Você está no mundo corpóreo no sentido de fazer o progresso, de caminhar rumo ao progresso. E não se pode progredir sem corrigir as nossas deficiências. Esse é o convite que é feito para todos nós. Então essas tendências instintivas, elas nos mostram onde a gente tem que melhorar. Mas a gente só vai enxergar isso se a gente fizer uma análise sincera do nosso comportamento, ou seja, a famosa reforma íntima. Para a gente fazer essa reforma íntima, a gente primeiro tem que se autoanalisar e ver quais são os defeitos que eu tenho que melhorar. E não aquela coisa de achar que eu não tenho defeitos. Não, todos nós temos defeitos a corrigir. Então, uma análise sincera, eu vejo pelas minhas tendências instintivas quais são os defeitos que eu preciso melhorar. E aí sim a gente vai trabalhar esses defeitos para que a gente possa progredir. Então o homem será sempre responsável pelos seus atos. Então essa historinha, eu fiz porque o outro foi culpado, não funciona. Você é responsável pelos seus atos e pelos seus atos você será responsabilizado. Ninguém vai responsabilizar alguém pelos atos que você praticou. As escolhas são suas. Não esqueçam sempre que, como a gente sempre tem falado, o controle de nossas vidas está em nossas mãos. O controle é nosso, não é do outro, não depende do outro. Assim como a ideia de redimir as nossas faltas está na mão dos outros, é um erro. O redimir de nossas faltas está numa construção que realizamos através de atos, através de procedimentos, através de melhorias, é que vamos lenir as faltas que causamos ao outro. É isso que nós fazemos, e não acreditar que está na mão de alguém te perdoar, que está na mão de um espírito, que está na mão de um dirigente, que está na mão de um padre ou de um pastor. Não, não está. O controle está nas suas mãos, porque você é responsável pelos seus atos. Queira ou não, nós precisamos sair do campo da vitimalização e compreendermos que tudo que realizamos é de inteira responsabilidade nossa. Aliás, são nossas escolhas. Então, o homem será sempre responsável pelos seus atos aqui e no outro lado da vida. E o fato de não se lembrar não isenta de resgatar o seu passado delituoso, que se discute na sua frente na medida em que consegue recursos para o resgate. O que eu tenho dito para você? Essa ideia, e agora eu me tornei um membro da casa espírita, agora eu falo coisas bonitinhas. Então, esquece tudo o passado. Não é verdade. Isso é uma balela, isso é se enganar, isso é uma ilusão. Os atos delituosos que cometemos, teremos que responder sim. Em um dado momento, teremos que ser chamados à nossa responsabilidade para corrigir esta falta. Dizer que o fato de eu estar produzindo um trabalho caridoso, eu estar numa casa espírita, eu estar numa sinagoga ou numa igreja, que isso acabou o passado, isso não é verdade. Nós responderemos sim na medida de nossas faltas. É claro que esses trabalhos irão ajudar? Sim. Vão diminuir? Vão atenuar as minhas penas? Não tenho a menor dúvida. Mas apagar o passado, tipo, coloca a mãozinha na sua cabeça, vai e não peque mais, isso não é verdade.
Nós temos necessariamente que responder pelos atos que nós praticamos, até porque, como dissemos no início, os nossos atos são de nossa responsabilidade. Então isso ocorre em todas as fases da vida, em todas as reencarnações, sendo necessário apenas que o espírito endividado faça uma auto-observação e aí verá, através de suas tendências atuais, o que precisa corrigir para caminhar em paz. Então, é o convite de se curar da síndrome de Gabriela, de se melhorar, de compreender, eu nasci assim, mas eu tenho o dever de corrigir as minhas má tendências. Eu tenho a obrigatoriedade de corrigir as minhas má tendências. Ainda que eu carregue uma bagagem de tendências delituosas, eu preciso corrigir nesta encarnação. Na outra, quando voltar, se eu não corrigir nessa, eu terei que corrigir na outra, até que eu atinja essa perfeição. Mas eu sempre terei a responsabilidade de corrigir a imperfeição através da reforma íntima. Então, nos mundos mais evoluídos, os espíritos, por viverem em harmonia com a natureza, recordam-se de suas vidas pretéritas e até acham graça de suas ingenuidades, onde o cerne de suas preocupações estava exclusivamente na materialidade. Razão porque, quando lançam os olhos do homem encarnado no orbe terrestre, compreende e não os criticam, entendendo que faz parte da evolução do espírito as experiências e equívocos cometidos em existências anteriores. O que o mundo espiritual está nos mostrando que os erros, os equívocos, as faltas, faz parte do nosso processo evolutivo. Ninguém tem a pretensão de julgar que voltou ao educandário porque era perfeito, com honrosas exceções. A grande maioria volta por dívidas, por atos equivocados, contrários às leis do Criador, por isso retornamos ao orbe. Ou se submetendo a novas provas para poder evoluir. Exatamente. Essa recordação da vida pretérita, quando somos espíritos superiores, até achamos graça. Sim, porque são tão infantis os nossos posicionamentos, são tão pueris determinadas posições, determinados ataques, determinados conflitos, determinadas desavenças, que é motivo de graça. Faça um exame da sua consciência. Quantas e quantas vezes nos afastamos de nossos irmãos, nos afastamos de nossas famílias, nos afastamos do convívio social porque o nosso ego está machucado. Só isso, é o nosso ego teimoso que quer ir para o cenário, que insiste em tomar lugar da razão e quer aparecer, e quer estar nos holofotes. E é por isso que nós nos afastamos, e é por isso que nós temos tantas dificuldades na nossa vida social, na nossa vida de convivência familiar. Ego ferido, é só isso. As grandes guerras, ou melhor, as guerras de um modo geral, elas ocorrem por quê? Ego ferido. Milhares e milhares de inocentes são levados à morte em função do nosso ego ferido. Então, o nosso ego, que é doente, que precisa ser tratado, precisa ser trabalhado, que precisa ser extirpado. E quando estamos no nível superior, quando nos tornamos espíritos superiores, nós compreendemos essa verdade e achamos graça da tolice com que levamos as nossas encarnações, o desproveito que realizamos em nossa encarnação, que ao invés de construir, nos destruímos, ou muitas das vezes não evoluímos o bastante quando poderíamos evoluir, porque estamos presos a essas infantilidades, essas faltas de seriedade, de compreender essas verdades. É isso que nos é dito, que quando o homem encarnado no orbe compreende essas verdades, ele não critica mais o seu irmão, ele simplesmente, como fala Spinoza, contempla. Porque sim, o que nos cabe, além de contemplar, já que eu não posso corrigir a tua deficiência? Eu tenho que corrigir através da minha correção, das minhas atitudes, das minhas melhorias, para que eu seja exemplo para você. Mas quando eu não consigo atingir esse objetivo dessa transformação, o que me resta é compreender, entender que um dia eu também já ocupei essa posição, que um dia eu já estive nessa condição de equívocos e que hoje, através do conhecimento, eu compreendi. Então lá na questão 395, ele nos fala: ordinariamente, não nos é dado conhecer de nossas vidas passadas. Ou seja, em regra, nós não temos conhecimento, dada a desastrosa conclusão a que chegaríamos, o que para muitos os estagnariam na senda da evolução.
Entretanto, através do processo de intuição, somos sugestionados a conhecer de nossas inclinações, quando então devemos buscar mecanismos corretivos. Já salientamos isso. Como bem dissemos, então, na questão 395, está mostrando que, em via de regra, você não vai conhecer da vida pretérita. E quando eu me lanço em querer conhecer, normalmente eu me torno um incauto na mão desses espertalhões que dizem estar vendo a sua vida pretérita, que dizem estar descortinando a sua vida pretérita. O que pode ser visto, o que o mundo espiritual nos coloca, são as nossas inclinações, as nossas tendências a nos intuir que tivemos um determinado comportamento, que agimos em determinada época, a nos intuir. E esse propósito dessa intuição é para corrigir, para auxiliar na transformação do irmão. Não para te dizer que você foi Cleópatra, que você foi Napoleão, que você foi Marco Antônio. Não, não é esse o objetivo, porque normalmente, se você observar aqueles que buscam descortinar essas verdades, só se encontram o quê? Reis e rainhas. Só se encontram proeminentes seres que passaram pela terra. Não se fala em escravos, não se fala em pessoas do povo, simplesmente se denota pessoas extremamente grandiosas. O que é isso, na verdade? É ressaltar o seu ego. É mostrar a valorização do teu ser, dando um lustre nessa tua personalidade que só vai reforçar os seus equívocos. Então, na verdade, ao invés de te auxiliar, ela não está te auxiliando, ela está te atrasando, ela está dificultando o seu progresso, porque sim, o que te interessa saber quem foi você em vida pretérita, se você foi nobre ou foi plebeu. Aliás, quando a gente vai pegar Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã, ele nos fala sobre isso, nesse cenário, dessa loucura que ele vai nos apresentar, que ora eu sou rei, ora eu sou plebeu. Por que quando alguém se atreve a dizer que vai descortinar a sua vida pretérita, só te mostra o lado real, não te mostra o lado plebeu, o lado de escravo, o lado de sofrimento, que a grande massa passa durante as suas vindas ao educandário? Nem todos nós é dado o direito de sermos reis, sermos nobres, sermos aristocratas. Não é verdade isso. A grande maioria é de quê? De pessoas sofridas, de pessoas miseráveis, de pessoas que passam por dificuldade. Não que os reis não passem, muito pelo contrário, também passam em maior intensidade. Mas o que está se discutindo aqui é que, quando alguns tentam criar situações de levantar esse véu, e me perdoe a minha resistência na aceitação, mas o faço com base naquilo que Kardec nos apresentou através do mundo espiritual, não nos é autorizado. São balelas, são invenções, são criações. O máximo que nos é dado a conhecer são as nossas tendências, as nossas inclinações, mas jamais conhecer ou descortinar quem fomos nós. Então, a recordação de vidas passadas, algumas vezes, é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão. Olha aí que legal na questão 396 que ele está nos dizendo. Devendo o homem, em completa prudência, procurar distinguir o que é superexcitação da imaginação ou efetivamente conhecimento dessas vidas, somente podendo ser capaz de reconhecer através de aprofundados estudos. Então ele está te mostrando que, muitas das vezes, o nosso ego exacerbado cria situações ou vendem ideias, né? Tem até uma palavra que é usada, Augusto Cury usa muito, a mente. É mais ou menos isso. A nossa mente, para massagear, para elevar o nosso ego ao cenário da importância, nos induz a acreditar que fomos reis, que fomos nobres, que fomos isso, fomos aquilo. Mas tudo não passa de uma superexcitação da imaginação. É isso que vou encontrar lá em Freud, nos falando sobre isso. Então, é uma criação, é uma ilusão, é uma fantasia que nós vamos construindo e dizendo que aquela criança, ela foi o nobre, ela foi Napoleão, ela foi a encarnação de fulano. Não é verdade. Não passa de criações, de construções, e que acaba induzindo aquele ser a acreditar que ele era isso. Na verdade, ele nunca foi isso. Na verdade, nós não sabemos quem foi aquele ser que ali está. Muito ao contrário, podemos te dizer determinadas tendências, determinados comportamentos, pode dizer que eu não fui uma boa pessoa. Isso sim. Agora, dizer quem você foi, aí já é um caminho enorme a ser percorrido e que normalmente nos leva ao engano, porque era uma construção da ilusão, é uma construção sob as bênçãos da deusa
Maia, a deusa da ilusão. Nós vamos encontrar lá no Oriente, né, essa deusa que comumente nos leva ao equívoco, nos leva ao erro, nos leva à percepção desvirtuada da verdade. Porque nós estamos vendo através do sentido. E esse sentido nos engana. Então, tenhamos cuidado quando falamos em revelações de vidas passadas. Lá na questão 397, ele também nos fala: em existência onde o espírito galgou maior evolução, a lembrança do passado se lhe apresenta com maior exatidão, pois não lhe causam mais dolorosas impressões, eis que compreende terem sido necessárias aquelas experimentações para chegar ao estágio que hoje ocupa. Ou seja, espíritos que já galgaram uma evolução, eles já compreendem aquelas vidas passadas, não lhe causam nenhum desequilíbrio ou desconforto ou atrapalham o seu progresso. Ele tem a palavrinha-chave: evolução, superioridade moral. Então esses podem até conhecer as suas vidas passadas, mas a grande maioria não, porque esse conhecer significa atrapalhar o seu progresso. Estamos vendo que isso tem a ver com a evolução do espírito. O motivo de nós não lembrarmos do nosso passado, apenas termos vaga intuição das nossas tendências, é justamente porque nós não temos maturidade para, conhecendo desse passado, continuar a nossa jornada sem que aquilo seja um atraso, sem que aquilo nos atrapalhe nas nossas novas decisões. E lá na questão 398, a 398A, ele reforça essa ideia. Ele mostra a você o porquê de não conhecer essa vida passada. Dependendo do progresso já alcançado pelo espírito, pode ele, através do estudo de suas inclinações e pendores, conhecer o trabalho a ser efetuado. Então ele está te mostrando que quando eu conheço essa inclinação, mais atenção eu dou a essa inclinação ou esse pendor para que eu melhore, para que eu me transforme. Conhecer o trabalho a ser efetuado na construção do seu ser, já que esses mesmos pendores instintivos são reminiscências do passado, aquilo que vem rebatendo constantemente nessas questões todas que estão nos apresentando. Então, a síndrome de Gabriela, uma vez detectado, precisa ser trabalhado, precisa ser corrigido, precisa ser modificado. E não alimentado. E não alimentado. Eu nasci assim? Sim, mas eu não vou morrer assim, porque cabe a minha reconstrução do meu ser, porque já detectei determinadas inclinações, já detectei determinadas falhas, vamos chamar falhas de caráter, e essas falhas eu preciso trabalhar, eu preciso corrigir, ainda que no silêncio da minha alma, trabalhar essas correções, quando não, na busca de profissionais que poderão te ajudar no caminhar mais seguro, encontrar soluções para essas inclinações. Então, por outro lado, ele nos fala: o espírito poderá incorrer ao conhecer, levantar esse véu. Olha os perigos que ele nos apresenta. Então ele fala: o espírito poderá incorrer nas mesmas faltas ou até mesmo outras que não praticara, denotando com isso não ter havido ainda progresso em determinadas áreas, o que não significa que retroagiu, mas sim ter estacionado em sua evolução. Então, uma vez não trabalhado essas má tendências, não ter trabalhado, não ter corrigido a síndrome de Gabriela, ele vai retroagir? Não, ele simplesmente não progrediu. E aí ele vai desperdiçar mais uma dolorosa reencarnação no educandário. Terá que novamente entrar na fila da matrícula para se candidatar àquela escola, para voltar ao educandário e repassar todo esse caminhar demorado, porque ainda que no campo espiritual seja um tempo curto, mas para o tempo nosso da matéria é longo. Vivemos aí em média de 70, 80 anos, média do homem moderno. Então você observa que todo esse processo, se não servir para a correção, para a nossa transformação, para a nossa melhoria, para a correção dos pendores, das nossas má inclinações, é uma reencarnação perdida, é um tempo perdido, é uma inutilidade que praticamos e com certeza trarão consequências, porque sim, quanto mais tempo eu fico no educandário, quanto mais tempo eu demoro para compreender, não é que eu fixe melhor os ensinamentos como alguns acreditam, muito ao contrário,
mais demora para a minha diplomação, mais demora para chegar no plano da evolução, no plano da superioridade moral do que o espírito deve atingir. Na questão 399, já concluindo esse capítulo, não deixam dúvida que o espírito não apaga por completo, ainda na senda evolutiva, seus vícios, desejos e paixões. É aquilo que eu falei, a bagagem continua. Pois isso tão somente ocorrerá quando, cansados de sofrer, possam tomar uma iniciativa real de mudar o comportamento diante da vida e de Deus. Quando então, compreendendo a necessidade da reforma íntima e obtido o êxito necessário, abandonará essa existência de prova e expiação para ocupar mundos mais elevados. Então notamos aqui que não basta você reconhecer as suas faltas. O que vai fazer você realmente progredir são atitudes. Ou seja, você tem que colocar em prática essa mudança. Não basta só eu fazer uma autoanálise e descobrir, olha, meus defeitos são esse e ficar parado aí. Eles não vão sumir como um passe de mágica. Não, é uma decisão. É uma decisão, verdade. E essa ideia de, não, eu vou colocar uma roupinha branca e vou lá para o centro espírita que eu vou melhorar, sim, até ocorre a melhora, mas não ocorre a transformação, necessariamente. Porque quando eu me dedico às obras caridosas, quando eu me coloco em determinados segmentos para auxiliar, para me doar ao outro, isso é um instrumento que nos é dado para nos auxiliar na transformação. Mas lembre-se, é preciso a vontade de querer se transformar. É preciso o desejo ardente de abandonar o corpo de Gabriela para se tornar um novo ser. Então não basta eu estar num determinado segmento, não, mas eu vou para o centro 8 horas da manhã e só saio de lá 8 horas da noite. Ah, me tornei um santo? Não, não se tornou, porque as suas imperfeições morais que você carrega com você, você continua levando elas para lá e para cá. É claro que você mantém uma capa, uma persona naqueles locais, então parece que você é um anjo de candura, quando na verdade você não é isso. Você é um ser com as suas imperfeições e que ainda não aprendeu a corrigir. Então, muitos hipócritas, como Jesus falava, né, se utilizam de instituições, se apresentam a instituições, mostrando-se um ser angelical, quando na verdade continuam com as suas imperfeições morais, que aos olhos dos seus irmãos é escondido, mas aos olhos do mundo espiritual não. Então o convite que nos é feito é colocar em prática não os nossos discursos, mas nossas atitudes, no sentido de sinceramente trabalharmos essas más inclinações, essas transformações, largarmos a capa da hipocrisia, de pararmos de enganar a nós mesmos e corrigir aquilo que efetivamente temos de deficiente dentro de nossas almas. São quando, muitas das vezes, em ambientes como esse, nós traímos os nossos irmãos de jornada, nós nos comportamos de forma vil em relação aos nossos irmãos de jornada, nós somos pedra de tropeço para os nossos irmãos. Não, mas eu estou na casa espírita. Não é verdade. É preciso que a casa espírita esteja dentro de você, não você estar dentro de uma casa espírita. São inúmeros irmãos que estão na casa espírita, mas a casa espírita não está dentro dele. Porque estar com a casa espírita dentro de você significa transformação, significa seguir e colocar em prática os evangelhos de Jesus diuturnamente. Esse é o convite que é feito. Então essa ideia de levantar véu, de conhecer vidas pretéritas, não passa de tentar nos enganar e tão somente com o propósito de massagear os nossos egos tão envaidecidos que só serve para atrasar o nosso progresso. Temos essa consciência, compreendamos aquilo que o mundo espiritual nos fala e as razões por que não devemos levantar e o porquê não nos é permitido conhecer essas vidas pretéritas. Ela tem um propósito e o maior propósito é não atrapalhar o nosso progresso. Esperamos que vocês tenham gostado, nos veremos no próximo encontro e que todos fiquem em paz, que a paz de Mestre Jesus habite no coração de cada um de nós. Fiquem em paz.